Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, certo? Hoje o tema da nossa aula é a Terra e o seu satélite. Lembrando que a gente já tinha falado um pouquinho sobre a Terra e o seu satélite. No caso do nosso planeta Terra, o satélite é conhecido como a Lua. Então é sobre a Lua que a gente vai falar um pouquinho hoje, certo? Sou o professor João Henrique do Colégio Domus, nossa quarta videoaula de ciências para o sexto ano. Beleza? Então, pessoal, vamos relembrar um pouquinho o que a gente falou nas outras aulas. Nas aulas passadas, a gente começou a falar sobre as características dos astros que compõem o nosso sistema solar, certo? Falamos não só do Sol, por exemplo, como falamos das características de cada um dos planetas existentes no nosso sistema solar. Falamos sobre diâmetro, distância média do Sol, da distância média do Sol, período de rotação, quantos satélites esses outros planetas têm. E nós falamos também sobre outros corpos do sistema solar, certo? Como os asteroides e os cometas. Todo mundo relembrou o que nós estudamos? Então tá bom. Então, dando continuidade hoje, vamos falar sobre a Terra e o seu satélite. Beleza. Por exemplo, pessoal, o que a gente vai ver aqui? As fases da Lua. Nessa imagem aqui, a gente consegue ter uma ideia sobre as fases da Lua. A gente vai descobrir e aprender o nome de cada uma dessas fases da Lua. Por que existem fases da Lua, certo? Lua nova, lua cheia, quarto crescente, quarto minguante. Se a gente olhar bem essa imagem, a gente consegue ver que a Lua vai mudando de aspecto durante o mês. Vai ter vezes que ela vai parecer maior e vai ter vezes que ela vai parecer menor. Outra coisa que a gente vai estudar bastante é sobre o dia, sobre a noite e as estações do ano, que tem a ver, a gente vai ver o que está relacionado com o planeta Terra e se está ou não relacionado com o satélite. Beleza? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que conseguir entender é o seguinte: todo mundo está lembrado que a gente falou do movimento de rotação do planeta Terra? O movimento de rotação do planeta Terra é o movimento que o planeta faz em torno do seu próprio eixo, certo? Esse movimento vai ser responsável pela sucessão de dias e noites. Ele que faz ser dia e faz ser noite, certo? Isso é causado pelo movimento de rotação. E o relacionado com as estações do ano é explicado pela inclinação da Terra, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Por exemplo, quando a gente observa o Sol, vamos pensar no Sol lá no horizonte, vamos imaginar, visualizar uma praia e o Sol lá no horizonte. Ele sempre vai se mover do leste para o oeste. Então, a gente vai ver que o Sol sempre nasce na posição leste e vai se pôr na posição oeste. Essas posições, leste, oeste, norte e sul, elas são chamadas de pontos cardeais, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente ainda. Certo? Então tá bom. Olha aqui, nessa imagem a gente consegue ter uma noção. Aqui está o nosso querido planetinha Terra. Aqui, essa imagem não está ilustrando os outros planetas, só está expondo aqui o planeta Terra, certo? O movimento de rotação que ela vai fazer, aqui no caso está girando para a direita, que é a direção do movimento de rotação, vai fazer com que em uma parte do nosso planeta durante o dia receba raio solar, que é quando são os dias, e a outra parte não vai receber os raios solares, por isso que ocorre à noite. A gente pode ver que o planeta ele não está reto 100%, ele possui uma pequena inclinação. Então, aqui, quando for inverno no norte, recebe menos luz que o hemisfério sul.
E, em relação à Lua, ela muda o seu estilo devido à sua parte que recebe mais luz solar. Dependendo da quantidade de luz que a Lua for recebendo, vai determinar em que fase que ela está. Lua nova, quarto minguante, quarto crescente ou a Lua cheia. Beleza? Outra coisa que eu falei um pouquinho para vocês. O Sol ele se move sempre de leste para oeste. Essas posições são chamadas de pontos cardeais e são norte, sul, leste e oeste, certo? Representada aqui nesse esquema, na chamada Rosa dos Ventos, que é uma representação que a gente encontra aqui assim, ó. Vocês devem ter estudado isso em geografia já, talvez, se não ainda vão estudar. Aqui é para a gente conhecer, ó, posição norte, posição sul, posição leste e posição oeste. Esses são os pontos cardeais, recebem esse nome, beleza? Então tá bom. A gente falou, antes da gente entrar aqui na parte de estação do ano, deixa eu só voltar aqui uma parte. Opa. Aqui cadê? Primeiro slide. Nas fases da Lua. A Lua, vamos conversar um pouquinho sobre ela. Como a gente já viu, ela não tem luz própria. Ué, professor, mas se a Lua não possui luz própria, como que quando eu olho para ela lá no céu de noite ela está brilhante? Na verdade, o que está acontecendo? Ela está refletindo a luz do Sol. A Lua, ela gira em torno da Terra e também em torno do próprio eixo. Presta muita atenção nisso. Ela gira. Enquanto a Lua gira em torno da Terra, ela gira também em torno do seu próprio eixo. Certo? Por isso que a iluminação que a Lua vai receber varia e vai determinar as fases da Lua. Certo? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre esse movimento, como que ele chama e o que acontece com ele. Beleza? Então tá bom. Aqui, ó. Achei. Opa. Esse slide aqui tá traiçoeiro comigo, pessoal. Voltando. As fases da Lua. A Lua, prestem atenção agora que eu vou falar algumas características da Lua para vocês. Ela possui um diâmetro de aproximadamente 3.476 quilômetros. Ou seja, é menos de 1/3 do diâmetro da Terra. Ela é bem menor do que o nosso planeta Terra. Algumas curiosidades sobre a Lua. Tá aqui na frente, só um minutinho. O que a Lua... Aqui, a Lua possui algumas características. Como eu disse, o diâmetro dela 3.746 km, que equivale a aproximadamente 1/3 do quilômetro do planeta Terra. Além disto, olha só, ela não possui água, não possui atmosfera e não possui vida. A superfície dela é cheia de crateras, que são aqueles buracos enormes, e ela possui uma distância da Terra de 384.400 quilômetros. Beleza? Então, pessoal, falta falar só para vocês mais algumas outras características da Lua. Por exemplo, a temperatura. A temperatura da Lua varia de cerca de 105 graus Celsius durante o dia, ou seja, muito quente quando está dia, e aproximadamente menos 155 graus Celsius à noite. Então, à noite lá é muito frio e de dia muito quente. A Lua ela dá uma volta completa ao redor da Terra em aproximadamente 27 dias e 8 horas. Então, ela vai demorar aproximadamente 27 dias e 8 horas para dar uma volta completa em torno do planeta Terra. Esse movimento que a Lua faz de dar a volta no planeta Terra, ele é chamado de revolução, certo? Além desse movimento de revolução que ela tem, ela ainda faz a rotação, certo? Que é sobre o próprio eixo dela. Tudo bem até aí? Então, pessoal, sobre a Lua, essas características que nós precisamos saber. Tudo bem até aqui? Beleza. Além da Lua,
a gente vai falar um pouquinho sobre as estações do ano. As estações do ano nada mais são do que primavera, verão, outono e inverno. Certo? Cada estação do ano é uma característica. No inverno mais frio, no verão mais quente, na primavera são quando as flores nascem e no outono quando um tempo é mais seco e as folhas caem, certo? Tudo isso está relacionado com a quantidade de luz solar que o planeta Terra recebe. Sobre as estações do ano, a gente tem que perceber uma coisa. Essa imagem aqui, pessoal, ela é muito importante para a gente, junto com essas 4 características aqui. Vocês já ouviram falar disso? Solstício de verão, equinócio de outono, solstício de inverno e equinócio da primavera. Vamos começar por aqui. Lá pelo dia 22 de dezembro, no hemisfério sul, a duração do dia em relação à noite é a maior do ano. É o chamado solstício de verão, que marca o início do verão. Então, lá no dia 22 de dezembro, a duração do dia é a maior em relação à noite. O dia vai ter alguns minutos a mais ali do que a noite. É o chamado solstício de verão e vai ser no dia 22 de dezembro, geralmente, que ocorre o início de verão. Esse é o famoso solstício de verão. Já o chamado equinócio de outono, o que acontece? Lá no dia, cadê? Equinócio de outono, aqui, 21 de março. A duração do dia é igual à duração da noite, exatas 12 horas. É chamada equinócio de outono, certo? Marcando o início do outono. Então, equinócio, pelo nome, igualdade, igualdade de horas do dia e da noite, que ocorre no outono. Beleza? Depois, 22 de junho, 21 ou 22 de junho, ocorre o solstício de inverno. Se vocês estão prestando bastante atenção, vocês já podem deduzir o que vai acontecer aqui. A duração da noite em relação ao dia é a maior do ano, que é o chamado solstício de inverno, e é quando vai começar o inverno. Então, o que vai acontecer? Nos dois solstícios, tanto no de verão quanto no de inverno. Só que aqui o dia é maior que a noite e aqui a noite é a maior do que o dia. E é quando começa solstício de verão, começa o verão, solstício de inverno, começa o inverno. E, finalmente, equinócio de primavera. Lá em 23 de setembro, o que vai ser? 22, 23 de setembro, a duração do dia vai ser novamente igual da noite e vai dar início, então, à primavera. Certo, pessoal? Então, o que eu precisava falar para vocês era isso sobre... Deixa eu só dar uma conferida aqui, as características, sobre as características da Lua, certo? Nós temos que saber identificar quando que ocorre solstício de verão, equinócio de outono, solstício de inverno, equinócio de primavera, saber o que acontece em cada um deles, certo? Essas características da Lua aqui são importantíssimas para nós. Saber identificar os pontos cardeais, que por enquanto nós só vimos norte, sul, leste, oeste. Lembrar do eixo de inclinação do planeta Terra, certo? E saber que é a inclinação que define as estações do ano e a rotação, que é o movimento responsável pela sucessão de dias e de noites. Certo, pessoal? Nas nossas próximas videoaulas, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Lua, dando ênfase nas fases da Lua, beleza? Além das fases da Lua, nós vamos falar sobre os eclipses, beleza? E finalizar a nossa
essa nossa parte da matéria. Então, pessoal, por hora é isso. Bons estudos a todas e a todos e até a nossa próxima videoaula.